Olá pessoal, professor Azari do canal Matemática Ano com Azari. Vamos lá, vou fazer uma correção aqui de 5 questões que foi marcada aí para fazer na apostila, certo? Você que não é meu aluno pode acompanhar no vídeo a resolução das questões para o seu melhor aprendizado. Lembrando o seguinte, galera, eu não comentei nas aulas passadas, então vou comentar agora. Existe uma tabela chamada de tabela de ângulos notáveis. Quando os ângulos forem de 30, 45 e 60, nós deveremos utilizar estes valores aqui, certo? Então, esses valores vão ser utilizados, beleza? Só que eu só vou usar esses valores quando for o quê? 30, 45 e 60. Tranquilo? Repare que os valores estão aqui, estão em forma de fração. É mais fácil do que trabalhar com um decimal. Se você consultar na tabela gigantesca, aquela que eu já expliquei para vocês, se eu for lá e consultar assim, eu quero ver quanto que é o valor da tangente de 60 graus. Aí lá vai estar 1,73 e uns quebrados. Olha lá, que é a mesma coisa que raiz de 3, certo? Então é assim que funciona? Exatamente. Aí eu vou lá e eu consultei, por exemplo, na tabela, o seno de 45 graus. Lá vai estar o que na tabela? 0,72, sei lá, uns quebradinhos assim. É a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2. As contas ficam bem mais fácil. Então é mais fácil quando os ângulos são notáveis. E quando que um ângulo é notável? Quando ele é igual a 30, 45 e 60. Aí na próxima aula, eu vou entrar nos detalhes dessa tabela. Isso é só para a gente fazer as questões que estão aqui, tá? Então não perca então a próxima aula que eu vou entrar nos detalhes. Por enquanto, vamos ficar só com a tabelinha para a gente poder usar nas questões. Beleza? Então vem comigo. Vamos lá então, hein? Questão 5 da página 426. Sabendo que a tangente de 30, tá vendo? Ele deu um valor daquela tabela que eu te mostrei agora. É igual a raiz de 3 sobre 3, determine a medida do segmento AB na figura a seguir. Dado raiz de 3 igual a 1,73. Então ele quer o segmento o quê? AB na figura. Vamos colocar o X no que ele quer. Então ele quer esse pedacinho aqui, ó. Esse A aqui eu não vou usar para nada, porque aqui é 300, esse 300 para a gente, ele é o Q do 30 aqui, cateto oposto ou cateto adjacente. Como ele está ao lado do 30, ele é o cateto adjacente. O X, como está em frente ao 30, ele é o cateto oposto. E aí, já decorou as fórmulas? Qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a fórmula que usa isso? É a fórmula da tangente. Então eu escrevo tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora vamos substituir os valores. Quanto que vale a tangente de 30 graus? Foi dada aqui, né, professor? Foi dada aqui, ó. Olha lá. Raiz de 3 sobre 3. Aí eu coloco aqui. Raiz de 3 sobre 3. Quanto que é o cateto oposto? Cateto oposto é o X. E o adjacente quanto que é? 300. Como isso aqui é uma proporção, eu vou simplificar, tá? Aqui dá por 3, que vai dar 100. E aqui também dá por 3, que vai dar 1. Então, X ficou igual a quanto? 100 raiz de 3. Daí, como a raiz de 3 ele pediu para eu trocar, então eu troco. Tem vezes que ele não pede para trocar. 1,73. E 100 vezes 1,73 dá quanto? Dá 173 metros. Acabou a questão. Viram? Não é difícil. Beleza? Só tem a novidade da tabela nova aí, que eu vou comentar na próxima aula. E com isso a gente marcou qual letra? Letra A. A de iPhone.
Ó, essa aqui é mais complexa um pouquinho. Olha para as alternativas. Todas estão com a raiz de 3. Então a gente não vai trocar o valor, a raiz, vai deixar como está. Uma formiga sai do ponto A e segue por uma trilha, representado pela linha contínua, até chegar ao ponto B, conforme a figura adiante. A distância em metros percorrida pela formiga. Então a formiga sai do ponto A e vai até o ponto B. Essa linha preta. Então tem vários segmentos aqui, são 4 segmentos. Vamos aqui enumerar os segmentos. Então eu tenho aqui, ó, a parte 1 do segmento da formiga, a parte 2, essa partezinha aqui, a parte 3, aqui a parte 4 e aqui a parte 5. Então, para eu descobrir o caminho da formiga, eu tenho que somar, né? Somar a parte 1 mais a parte 2 mais a parte 3 mais a parte 4 mais a parte 5. Aí tem algumas partes que estão muito fáceis, né? Por exemplo, a parte 1. Quanto mede a parte 1? Ah, professor, a parte 1 mede 2 metros. Então, beleza. Vamos colocar aqui debaixo. A parte 1 mede 2 metros. E a parte 2? A parte 2 é a hipotenusa de um triângulo. Vamos ter que calcular. Quanto que mede a parte 3? A parte 3 é quanto? 1 metro. Está na figura. Então ficou fácil. A parte 4 é um cateto de um triângulo. Eu não tenho essa medida. A parte 5, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 metros. Beleza. Agora vamos calcular a parte 2 e a parte 5. A parte 4, na verdade, né? Para calcular a parte 2, vamos colocar aqui, ó, cálculo da parte 2. Cálculo da parte 2. Beleza? A parte 2 está num triângulo retângulo, que tem um ângulo de 60 graus. Vamos colocar o triângulo um pouquinho maior aqui desse lado, tá bom? Então vamos desenhar o triângulo aqui um pouquinho maior. Pronto. Então aqui está a parte 2. Vou botar aqui, ó, P2. Lá no triângulo, que é esse daqui, né, que a gente está falando dele, ó, esse ângulo mede quanto? 60 graus. Essa parte aqui mede 2 metros. Cuidado, hein, ó. Aqui é 3, né, ó, 3. Então aqui tem 1, ó. Então 3 menos 1, então aqui mede 2 metros. Beleza? Dá para achar então essa hipotenusa? Tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá então, hein? Então, eu vou usar esse ângulo como padrão, 60 graus. O que o P2 na figura é? Ah, professor, o P2 é hipotenusa. Muito bom. O 2 metros é cateto. Como está ao lado do ângulo, é cateto adjacente. Tá? Então, agora, eu vou usar qual fórmula aqui? Cateto adjacente e hipotenusa, eu vou usar o cosseno. Então eu vou usar o cosseno de 60 graus. Não esquece as fórmulas, hein? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tranquilo? Agora vamos colocar aqui os valores. Quanto que vale o cosseno de 60? Ah, eu não tenho. Aí eu coloquei aqui a tela para vocês, ó. Como 60 é um ângulo que está nessa tabelinha aqui, a gente vai consultar por aqui. A gente só vai consultar essa tabela quando for 30, 45 ou 60, tá bom? A aula que vem eu vou te explicar melhor isso. Então, como é 60, então vamos procurar aqui. Cadê o cosseno de 60? Então tá aqui, né? Cosseno de 60 vale quanto? Meio. Aí, ó. Que fácil. Então eu coloco aqui meio no lugar do cosseno de 60. O cateto adjacente é 2 metros e a hipotenusa P2. Então, quanto vale P2? 2 vezes 2, 4 metros. Aí. Tá aí, ó. Então, P2 vale 4 metros. Viu? Tranquilaço. Então, tá. P2 vale 4 metros. Vamos colocar aqui logo? A gente já calculou, né? Então, P2, 4 metros. Falta agora encontrar o P4. Vamos botar aqui do ladinho agora, então. Ó. Cálculo de P4. A parte 4 está em outro triângulo retângulo. Tá bom? Vamos desenhar aqui esse outro triângulo retângulo.
Pronto. Então agora eu desenhei esse triângulo aqui, ó, que eu estou fazendo ele amarelinho, ó. Beleza? Então ele está lá no cantinho, o amarelinho. Então agora eu vou botar aqui as minhas medidas. Nesse triângulo, ó, esse cateto vertical aqui, ele mede 1 metro. Aqui mede 1 metro. Que é essa medida aqui, né? 1 metro, que está em frente a ele. Esse ângulo aqui, ele é de 60 graus, igual ao de cima. São ângulos correspondentes, certo? Então, se aqui em cima, ó, é 60, aqui embaixo também é 60. É aquela famosa paralelas cortadas transversal. 60 graus. E eu quero encontrar a parte 4. A parte 4 está aqui embaixo, ó, P4. Tranquilo? Então, agora eu vou classificar os lados. Classificando os lados. 1 metro é cateto, ele está ao lado do 60. Então, é cateto adjacente. O P4 é cateto oposto. Qual fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? Qual é a fórmula? É a tangente. Então eu vou usar tangente de 60 graus, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. 60 é um ângulo notável, então tem que olhar aqui. Tangente de 60 está aqui, ó. Quanto que vale? Bem mais fácil, olha. Raiz de 3. Porque senão você tem que botar 1,73. Então eu boto aqui, ó, raiz de 3. Não mudou nada no exercício, né, gente? O cateto oposto é o P4, que eu quero encontrar. O adjacente é 1. Então, P4 vale quanto? 1 vezes raiz de 3. Raiz de 3. E fica assim mesmo, né? Raiz de 3 metros. Porque as respostas estão com a raiz, né? Você aprendeu nas aulas de matemática 1 a mexer com raiz. Então, P4 vale raiz de 3. Vamos colocar lá em cima. Então, aqui, ó. P4 vale raiz de 3. Agora, vamos somar, né? Só somar agora. 2 mais 4 mais 1 vai dar 7. Então, somando esses três valores aqui, dá 7, né? Mais 1 raiz de 3 mais 2 raiz de 3... 3 raiz de 3. Aí, ó. Então, minha resposta é 7 mais 3 raiz de 3. Aqui, ó. 7 mais 3 raiz de 3. Tem essa resposta aí? Tem, professor. Tá aqui, ó. Letra D de jeans. Viram? Então, a novidade foi o aparecimento dessa tabelinha aqui. Beleza? Então, tá aí a questão número 6. Deu um pouquinho de conta, como eu falo, né, que são duas partes. Ficamos calcular uma, depois a outra. E somar esse monte de coisinha aqui. Mas tá aí resolvida a questão. Um atleta se desloca com velocidade de 10 km por hora ao longo da reta OP, que forma 30 graus com a reta OX. Partindo do ponto O, após 3 horas, qual é a distância do atleta até a reta OX? Então tá, olha bem, o carinha tá aqui, ele partiu do ponto O, beleza? Ele está correndo lá em direção à reta OP aqui, né? Vamos supor que ele parou aqui, nessa posição. Porque ele correu 3 horas. Beleza? Então ele correu aqui durante 3 horas. Aí ele parou aqui. A distância dele é essa aqui, né? Até a reta OX. Então o problema quer saber de você essa distância D aqui. A distância D. Eu vou desenhar o triângulo aqui do lado outra vez, tá? Chamamos aqui de D, que é o que ele quer. Esse ângulo foi dado para a gente, 30 graus. Aqui é o 90. E o atleta saiu desse ponto aqui e correu até esse ponto aqui em cima, certo? Agora um pouquinho de física e lógica também aqui, tá, gente? Ele falou que a velocidade do atleta é de 10 km por hora. Então, se o atleta está correndo a 10 km por hora, quanto que ele percorre em 3 horas? Se ele anda, né,
10 km em 1 hora, em 3 horas, vai andar quanto? 30. Não é verdade? Se ele percorre 10 km por hora, em 3 horas, 30. 3 vezes 10. Então aqui ó, o que ele percorreu são 30 km. Ó, beleza? Então tá aí o problema. Agora vamos classificar as informações. O D ele está em frente ao 30, então ele é cateto oposto. O 30 km é hipotenusa. Qual a fórmula que usa cateto oposto e hipotenusa? Tem que saber as fórmulas, hein? Ah, pessoal, o seno. Muito bom, seno. Então eu boto aqui, ó, seno de 30 graus é cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 graus. Consulta lá naquela tabela especial. Quanto que vai ser? Vou colocar aqui para você a tabela. Na tabela especial, o seno de 30 vale quanto? Meio. Na outra tabela é 0,5. É a mesma coisa. Só muda o formato de escrever. Fica tranquilo. Então aqui, ó, meio igual a cateto oposto. É o que eu quero saber. É o D. E a hipotenusa é quanto? 30. Então 2D igual a 30. Então D igual a metade de 30, que é 15. Então a distância do atleta até a reta que ele quer, 15 km. Então marcamos aqui. Qual letra? Letra B de bucéfalo. Tem duas aulas para trás para você assistir aí, galera. Tem a aula 1 e aula 2 do conteúdo, tá? Quem perdeu as aulas, volta lá e assiste no canal. Vamos seguir em diante. Uma escada rolante de 6 metros de comprimento liga 2 andares de uma loja e tem inclinação de 30 graus. Determine em metros a altura entre esses 2 andares. Igual shopping, né, gente? Vamos desenhar aqui. Eu tenho aqui o andar de cima e o andar de baixo. Vamos colocar aqui, ó. Esse é o andar de cima. E esse aqui é o andar de baixo. Então, o piso do primeiro andar e o piso do segundo. Aí tem uma escada rolante. Tá? Aqui é a escada rolante que liga os 2 andares. Aí a escada está aí, ó. Aí o que ele falou pra gente? O ângulo de inclinação é de 30 graus. Então eu boto aqui o 30. A escada rolante mede 6 metros. Então tá aqui a escada. Ele quer a altura entre os 2 andares. Se ele quer a altura, então ele quer de você essa medida aqui. Quanto mede essa medida? Vamos chamar de quê? X. Vamos agora classificar as informações. Classificando as informações, o 6 é o que pra gente? O 6 ele é hipotenusa. E o X é o que? Está em frente ao 30. Ele é cateto oposto. Então agora eu vou usar uma relação. Qual a relação que eu vou usar? Cateto oposto e hipotenusa. Professor, é o seno. Muito bom. Então eu vou usar aqui, ó, o seno de quanto? De 30 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tem que saber as fórmulas. Aqui na questão já deu pra gente, ó. Quanto que vale o seno de 30 graus? 0,5, tá vendo? Fosse em fração era 1 meio. O que dá no mesmo, né, gente? Usar 1 meio ou 0,5. Então eu boto aqui, no lugar do seno, 0,5. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 6. Então o x é só multiplicar. Vai dar quanto? 3. Aí, acabou a questão. Eu não admito você falar que essa matéria é difícil, tá? Aí, ó, letra E de Apple. Isso foi boa, hein? Beleza? 3 metros. Tá ficando mais fácil? Um menino está empinando uma pipa e sua mão se encontra a 50 centímetros do chão. Sabendo que a linha que sustenta a pipa mede 100 metros, encontra-se bem esticada e está determinando com o solo
com o solo plano e horizontal, um ângulo de 30 graus. Pode-se afirmar que a altura da pipa em relação ao chão é quanto? Gente, tem que fazer um belo desenho, tá? Então, primeira coisa, vamos desenhar o chão. O chão está aqui. Ó, aqui está o chão do que está acontecendo. Aí tem uma pessoa. Vamos desenhar a pessoa aqui. Ó, o homem palito. Tá aqui a mãozinha dele, ó, soltando a pipa. Beleza? Bonezinho. Aí, ó, soltando a pipa aí. Agora, a pipa, a linha da pipa tem 100 metros. Vamos botar aqui a linha da pipa de uma outra cor. Ó. Então a linha da pipa mede 100 metros. Tá aqui, ó. Na mão do menininho, ó, até lá em cima. Beleza? Então tá aqui. Vou desenhar a pipa. Aí a pipa tá aqui, ó. Desenho fácil, né, velho? Aí a pipa tá aí, ó. Professor, ali não tá encostando na pipa. Ah, tá bom. Então, seguinte. Ele quer da gente a altura da pipa. Ele quer isso aqui de você, até o chão, ó. Ó. Até aqui. Certo? Tem outra informação. A linha da pipa faz um ângulo de 30 graus com o solo. Vamos botar então aqui a linha da pipa. Então aqui mede quanto? 30 graus. Aqui é a altura, então é 90. Beleza. Então a linha mede quanto? 100 metros, né, galera? Vamos botar aqui, ó. A linha da pipa mede 100 metros. Aí, ó. Então vai encontrar a altura da pipa. Lembrando, mais uma vez, que para eu calcular a altura da pipa, eu vou ter que somar a mão do menininho. Porque a mão dele aqui, ó, está a um espaço do chão. Está a quanto do chão? 50 centímetros. Então eu vou calcular a altura, né? A altura é essa linha que eu estou pintando de amarelo. Não é isso? Aqui, ó. Isso é a altura. Ó. No triângulo vai só até aqui, ó. Então a minha resposta vai ser o x mais o 0,5, ó. X mais meio metro. 50 centímetros, né, galera? Meio metro. Olha aí. Então tá. Então vou aplicar agora minhas fórmulas aqui, ó. Então aqui está o 30 graus. O 100 que está nessa posição aqui, ele é a minha o quê? Hipotenusa. E o x é o meu cateto oposto. Então aqui nesse triângulo, retângulo, qual fórmula que eu vou usar? Cateto oposto e hipotenusa. Professor, já gravei o seno. Então, ó, seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30, 0,5. Então você põe aqui 0,5. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 100. Então aqui acabou, né, cara? Quanto que é 100 vezes 0,5? Aqui você multiplica cruzado, né? 1 vezes x, x. Vai dar 50. Olha lá, 50 metros. Olha que pegadinha, gente. Lá tem o 50, ó. Mas não é 50, né? Porque o 50 é só a linha amarela. O 50 é só a linha amarela. Então a altura da pipa vai ser 50 mais o meio metro, que é a mão do moleque até o chão. Então a resposta correta, 50,5 metros. Letra D de jeans. Então tá aí 5 questões resolvidas pelo professor Azari com muito carinho e amor. Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa um like, faça um comentário. Qual dessas questões foi a mais difícil? Comenta aí embaixo. E qual foi a mais fácil? O que você achou? Vai lá, assistiu o vídeo? Marque presença, comente aí. Professor, vi o vídeo, sou da turma tal. Valeu, um abraço.